Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCloud Conference. A Zup ela tem o sonho de transformar o Brasil como um criador de tecnologia de alto impacto global. Para isso, criamos produtos que revolucionam a developer experience e diminuem o tempo entre uma ideia e um commit. Conheça nossos produtos open source ou venha fazer parte desse time fora da curva. Confira nossas vagas, tem o linkzinho aí no chat. Beleza? Antes da palestra do Jomar eu vou mostrar uma apresentação da Zup para quem chegou agora. Olá, gostaria de te convidar para conhecer os projetos open source da Zup através do site opensource.zup.com.br. Temos lá 3 projetos publicados atualmente. O Charles é uma ferramenta para continuous delivery que te permite fazer deploy em produção da sua aplicação para círculos específicos de usuários ou manter várias versões em produção da sua aplicação e ainda conseguir dormir à noite. O Beagle é um framework excelente para implementar Server Drive UI nas suas aplicações móveis ou aplicações web. E o Reach, que é uma CLI totalmente customizável para que você possa automatizar tarefas repetitivas do seu dia a dia. Tá cansado de repetir a mesma coisa no teclado, trabalhando de casa, na quarentena, né, meu filho? Dá uma olhadinha no Reach, vai facilitar a tua vida. Espero encontrar vocês lá nas sessões da Zup, dentro da sala da Zup. Um grande abraço. Uma salva de palmas para Jomar Silva. Olá pessoal, meu nome é Jomar Silva, eu sou Head de Developer Relations da Zup e eu estou aqui hoje para contar um pouco para vocês dos nossos projetos open source. Primeiro eu queria contar a história do porquê a gente decidiu abrir o código dessas aplicações. A Zup é uma empresa que cresce exponencialmente ao longo dos últimos 9 anos e a gente foi criado já com uma cultura muito grande de compartilhamento e de utilização de open source dentro das nossas próprias soluções. O segundo ponto é que ao longo desses anos a gente percebeu que por mais ágil que a Zup fosse, a gente ainda queria ser mais ágil. Então a gente acabou desenvolvendo um conjunto de projetos, um conjunto de software para montar um stack de tecnologia que nos permitisse ter essa agilidade, entregar valor mais rápido para os nossos clientes nos nossos projetos. E olhando o que acontecia com outras startups e empresas ao nosso redor, a gente acabou percebendo que muitas empresas, mesmo que tenham uma excelente ideia e consigam encontrar um mercado muito legal para suas aplicações, infelizmente em países como o Brasil e outros da América Latina, e África e etc., né, não sem muitos acesso a recurso financeiro, falta investimento para poder ter um stack de tecnologia que permita desenvolvimento de aplicações com escalabilidade e que suporte o crescimento exponencial. Então, infelizmente, a gente acompanhou muitas histórias de empresas, de startups que tinham uma ideia sensacional, fizeram a implementação do jeito que era possível naquele momento e quando o crescimento de fato aconteceu e a demanda por processamento começou aumentando, a estrutura simplesmente caiu porque não tinha recurso nem tempo para poder ir lá e reescrever tudo. Então, a nossa ideia em abrir o código dessas aplicações é poder, de fato, propiciar a desenvolvedores do mundo todo um stack sólido, robusto e confiável para poder fazer o deploy e sustentar esse crescimento exponencial de todas as suas aplicações e do que querem desenvolver. Por isso a gente resolveu abrir os nossos projetos. Por que trabalhar com open source no dia de hoje, né? Esse é um estudo recente, foi até divulgado bastante em um evento que eu participei há algumas semanas da Linux Foundation, e foi feito através da análise de código-fonte de milhares de aplicações, e se descobriu o seguinte, que tradicionalmente 20% do que está rodando numa aplicação que está em uso hoje em dia foi de fato regra de negócio e implementado pela empresa que está comercializando essa aplicação no mercado ou oferecendo esse serviço no mercado. 80% do código que está ali é código open source. Tradicionalmente, normalmente 10% disso com uma infraestrutura, então ali a gente tem Linux, Kubernetes, outras coisas, depois bibliotecas e frameworks, e de fato a empresa se concentra na parte que realmente agrega valor, ou seja, eu conheço o problema do meu usuário final, é ali que eu vou trabalhar, eu não tenho que me preocupar tanto com o resto, e o open source é a realidade hoje, muitos de vocês provavelmente estão trabalhando talvez há 5, 10 anos,
usando projeto e produto open source o tempo todo. Então, é um momento em que o open source atingiu de fato maturidade e é amplamente utilizado por toda a indústria. Por que fazer isso no Brasil? E aqui está um dado interessante. Eu acompanho essa pesquisa global de desenvolvedores do Evans Data Corporation já há uns 4 ou 5 anos. E o que era tido como uma tendência está cada vez mais se confirmando. O Brasil vai ser o quinto maior país do mundo em número de desenvolvedores de software em 2024. E a gente está puxando o crescimento da América Latina, que hoje é a segunda região que mais cresce no mundo. Um dado interessante, a Índia vai assumir a liderança, vai ultrapassar os Estados Unidos. Então, trabalhar com open source e com esse boom de crescimento de desenvolvedores no Brasil é extremamente importante porque isso nos permite estar em contato com as tecnologias e tendências de tecnologia mais utilizadas no mundo todo, portanto não existe uma melhor forma de você aprender algo novo ou se apropriar rápido de alguma tecnologia nova se não for trabalhando de fato num projeto que vai para a produção, um projeto real, e open source é exatamente isso. E o Brasil adquirindo ou ganhando a quinta posição, a gente vai passar o Japão em número de desenvolvedores. É natural que as contribuições também para projetos open source do Brasil cresçam bastante, mais ou menos nessa proporção. Então a gente considera fundamental ter esses projetos open source aqui. São projetos, como eu já disse, para ser utilizado por empresas do mundo todo, e vai ser muito legal ter brasileiro trabalhando, contribuindo com isso, para de fato a gente auxiliar cada vez mais esse crescimento, de fato parte de todo esse crescimento global de tecnologia. O primeiro produto que eu queria falar para vocês é o Charles. Ele é um produto para Continuous Delivery e ele surgiu para resolver alguns problemas que a gente encontrou no dia a dia, né, quando trabalhava com o delivery das nossas aplicações. Então aí está o ciclo tradicional de delivery de aplicações, e quando você chega lá na frente, a gente acaba encontrando algumas limitações técnicas de custos e infraestrutura. Então, os métodos mais utilizados para você fazer deploy hoje, principalmente testes, né, é trabalhar com Blue Green, que te obriga a duplicar toda a sua infraestrutura, isso custa caro. Trabalhar com Canary é uma outra técnica, mas no Canary em geral a gente não consegue especificar para onde está indo essa versão nova, essa hipótese que a gente quer testar de aplicação, então fica difícil conseguir separar muito bem e controlar muito bem isso. A gente pode trabalhar com feature flag, mas feature flag pode dar um problema que é o código ficar um tanto quanto poluído, e isso não é um problema se você tiver um excelente processo de engenharia de software, de documentação e de controle. Mas a gente sabe que isso às vezes não é tão realidade, já existem alguns casos aí bem famosos de empresa que esqueceram feature flag ativado em produção e teve problema, ou até empresa que usou o mesmo nome de uma feature flag que tinha sido usado por uma outra coisa no passado. Então achou que estava testando um treco aqui, na verdade estava desligando alguma função importante que a aplicação tinha no passado. E depois a gente tem o teste AB, que também tem uma série de limitações de segmentação. Então, com base nisso, a gente desenvolveu o Charles implementando o conceito de deploy em círculo. Tá? O que é o deploy em círculo? Eu consigo deployar em produção uma aplicação para um grupo muito específico de pessoas, que eu posso escolher com base em qualquer informação que eu consiga coletar do meu usuário final. Eu posso fazer isso para usuários específicos, eu posso fazer isso por região, por faixa etária, por gênero ou por qualquer outra informação que eu consiga capturar desses meus usuários. Isso me permite testar uma hipótese qualquer para um grupo muito pequeno, por exemplo, 10 ou 15 pessoas que trabalham comigo na ZUP. Se eu achar que aquilo está funcionando, está se comportando como eu queria, eu consigo expandir isso para a cidade de São Paulo inteira. Se eu achar que aquilo está atendendo, eu vou aumentando o círculo, expandindo para o estado de São Paulo, para a região sudeste e para o Brasil, até que em determinado momento eu estou convencido de que aquilo de fato é legal, ou seja, aquela hipótese que eu criei é uma hipótese válida e eu consigo fazer com que ela evolua e acabar atingindo a todos os usuários da minha aplicação. Isso é extremamente importante porque por mais ágil que a tua empresa seja com deploy de aplicação, o ideal durante um ciclo de desenvolvimento é que se uma hipótese muito legal surgiu numa noite, você possa implementá-la no dia seguinte de manhã, colocá-la em produção através do deploy em círculo na hora do almoço e no final do dia você já consegue ter resultado real de se aquela hipótese é válida ou não e tomar a decisão de seguir em frente no seu desenvolvimento. Então basicamente é isso que o Charles nos permite fazer. A gente pode colocar várias hipóteses em ambiente de produção, coletar métricas
de cada uma delas, e essas métricas podem ser desde métricas operacionais até métricas que de fato me tragam resultado de negócios, né? E com isso eu consiga olhar para aquilo ali e falar, não, a hipótese que está performando melhor é essa aqui que a gente vai seguir em frente. E fazer tudo isso com segurança, confiabilidade. Existe ainda o caso em que você precisa ter mais de uma versão da tua aplicação em produção, e isso pode acontecer por diversos motivos, desde atender a requisitos de clientes específicos ou fazer qualquer outro tipo de teste em ambiente de produção. Recentemente foi engraçado acompanhar na internet, já conhecendo o Charles, ver o pessoal falando, poxa, o teu Facebook já mudou, meu Facebook está do mesmo jeito ainda, o que é que está acontecendo? Era exatamente isso. Existem N versões do Facebook em produção, a gente nunca sabe exatamente em qual você vai cair e que tipo de teste estão fazendo em cada uma delas. Gerenciar esse caos é extremamente importante. Então o Charles é uma ferramenta que, além de permitir o deploy em círculo, o teste de hipótese rápido, ele ainda te ajuda a gerenciar mais de uma versão da tua aplicação em produção, se essa for a realidade da tua empresa. Depois do Charles, ele resolve, na verdade, o problema do back-end. Mas a gente tem que resolver o problema do outro lado da aplicação, que é o front-end. E esse problema começa a ficar um pouco mais complicado se a gente estiver falando desse front como sendo um app. Porque eu tenho um prazo maior desde o momento em que eu criei a hipótese até que de fato aquela versão da aplicação chegue na mão do usuário, seja pelo tempo que ela leva para ser aprovada dentro de uma loja das App Stores, ou pelo tempo que depois de aprovado o usuário vai de fato atualizar a aplicação dele para que ele tenha lá a nova interface gráfica que se conecte com a nova feature ou o teste de hipótese que eu estou fazendo no back-end. Então, para resolver isso, a gente desenvolveu o Beagle, que também é um projeto open source. O Beagle implementa o conceito do Server Driven UI, que é um conceito que foi criado já há bastante tempo, mas há pouco tempo ele está sendo de fato implementado e cada vez mais experimentado por diversas empresas. Ali a gente tem um exemplo de algumas empresas que estão usando, como o Uber, o Lyft, o Spotify e o Airbnb, que foi quem inclusive cunhou o termo Server Driven UI, essa expressão. O Airbnb usa Server Driven UI tanto no aplicativo móvel quanto no website deles. E isso nos permite ter muita flexibilidade com o que o usuário está vendo do outro lado. Ou seja, eu posso desenvolver minha aplicação usando todos os elementos nativos, os frameworks, os SDKs que eu estou acostumado. Posso migrar ela inteira para Server Driven UI, mas eu também posso desenvolver de forma híbrida. Ou seja, um pedaço da minha aplicação está no modelo tradicional, igual a gente está sempre acostumado a desenvolver, mas um pedacinho dela, uma tela, uma área específica dela, eu utilizo o Server Driven para poder fazer ali os meus testes de hipótese. Então imagina que num banco eu descubro que estamos com um problema de, sei lá, a quantidade de pessoas que estão, homens entre 30 e 45 anos, que estão conseguindo contratar um seguro ou pedir uma cotação de seguro pelo aplicativo do Mobile Banking, está caindo demais. Então a gente gostaria de testar algumas coisas ali para saber se a gente muda o fluxo, se muda as perguntas que são feitas, o que tem que ser feito ali. Então é o típico caso em que você usa o Beagle junto com o Charles, porque eu posso testar uma hipótese, eu posso direcionar esse público, imagina homens de 35 a 45 anos que moram na cidade de São Paulo, e acompanhar a conversão daquilo, ou seja, as pessoas estão pedindo mais cotação, está funcionando, e aí, como eu falei anteriormente, a gente vai expandindo esse círculo e vai alcançando um número maior de pessoas. Então o Beagle é o que nos permite fazer isso. E como é que o Beagle funciona? Ele trabalha com o conceito de BFF, que é o Back-end to Front-end, né? E o que ele faz é que a gente tem um serviço de BFF, que vai gerar a tela com os dados, as informações tradicionais lá, um JSON, né? Não só com os dados que a gente está acostumado a passar de um lado para o outro, mas também com os elementos gráficos que vão fazer parte daquela tela que vai ser renderizada do outro lado dentro do aplicativo móvel. Tá? Então aqui está um exemplo, são alguns elementos gráficos que a gente consegue implementar usando o Beagle e esses já vão estar dentro da aplicação que o usuário baixou dentro da loja, mas de fato o que ele vai ver na hora que ele for usar a aplicação está vindo através do Beagle e está vindo através desse JSON, que isso vai ser fornecido pela estrutura de back-end. Então, dessa forma, a gente consegue testar hipóteses sem necessidade de passar pelo ciclo de aprovação das lojas, e tudo que o Beagle faz está compatível com as políticas das lojas hoje, né? E a gente consegue ir testando as hipóteses e evoluindo essas aplicações cada vez mais.
A gente consegue fazer isso de uma forma bem flexível, porque ele é baseado em Yogi Flex, então ele tem layout dinâmico e responsível, é bem tranquilo de trabalhar com o Beagle. Quem quiser experimentar o Beagle agora, depois que acabar essa palestra, esse bate-papo nosso aqui, só vai lá no site do Beagle, eu vou deixar o link no final do nosso portal OpenSource que tem tudo lá. Corre no site do Beagle e a gente tem um playground lá, ainda está em desenvolvimento, ele está expandindo. O Beagle suporta Android, iOS, Angular e React também, e lá no playground você consegue entrar lá e começar a brincar com o Beagle e criar uma interface web. Isso vai ser expandido para as outras plataformas depois, mas você consegue ver o Beagle em funcionamento. Além disso, se você quiser usar o Beagle na tua máquina, no teu fluxo de desenvolvimento, já existe plugins para o IntelliJ, e a gente pensa em expandir e trabalhar cada vez mais com outras ideias, mas é bem fácil trabalhar com o Beagle dentro do teu ciclo de desenvolvimento atual, porque através desse plugin a gente consegue fazer o hot reload. Então é algo bem tranquilo de utilizar. Dentro da página da ZUP, do YouTube, existem apresentações sobre o Beagle, vídeos, e a gente tem feito muitas palestras em eventos, tá? Mas o site é a principal local para encontrar as informações sobre o Beagle, e tem muita gente usando o Beagle já e gostando bastante do que ele entrega. O terceiro projeto que a gente tem open source é o Reach. E, como vocês viram, os outros dois trabalham muito na questão do deploy, do teste de hipótese, etc. Mas existem outras tarefas que estão ligadas ao dia a dia do desenvolvedor que acabam tomando muito tempo. E cá entre nós, quem gosta de repetir a mesma coisa 3 ou 4 vezes no dia a dia? Então, foi com esse intuito que nós criamos o Reach, que a gente brinca que é a CLI das CLIs. Basicamente, o que o Reach faz? Ele é uma CLI expansível através do que nós chamamos de fórmulas, e essas fórmulas podem ser desenvolvidas em Golang, Python, Java e uma série de outras linguagens. E através do Reach eu consigo integrar CLIs já existentes e fazer coisas que eu diria para vocês que o céu é o limite. Então a gente já tem exemplo de código do Beagle para criar desde uma estrutura básica de projetos, como é esse videozinho, esse GIF que vocês estão vendo aí, né? Ele mostra o Reach, imagina, uma pessoa começou trabalhando hoje na ZUP e ele precisa criar toda uma estrutura de projeto, com as dependências que a gente está acostumado a utilizar, com a estrutura de diretório, com os padrões que a gente segue. Existe uma fórmula feita dentro da ZUP para isso. Tudo que a gente precisa falar para aquele dev é como é que ele chama a fórmula. Como vocês viram aí, eu consigo ir coletando informações dele enquanto a fórmula está em execução, e por trás ali eu estou fazendo uma série de operações. Esse exemplo é mais simples, é mais rápido, mas eu poderia ali integrar com a CLI do GitHub, por exemplo, e já dar um primeiro commit com o repositório, fazer qualquer outra automação, fazer um deploy dessa aplicação de exemplo dentro da AWS ou qualquer outra coisa, tá? Existe até exemplo do Reach, e no canal da ZUP tem uma demo bem legal disso, de como usar o Reach para receber dado em tempo real da Covid, da pandemia, através de um simples script. Então, é uma CLI expansível, você pode estender ela utilizando diversas linguagens de programação, é muito fácil de utilizar, e o mais legal é o seguinte: você pode ter repositórios com as fórmulas dentro da sua empresa. Isso significa que a área de operações pode criar um conjunto de fórmulas para fazer qualquer coisa, desde o mais simples até o mais complexo, de acordo com políticas de segurança, com todas as validações e verificações de segurança necessárias, e o desenvolvedor não tem necessariamente que ter 1 milhão de experiência com as coisas que ele está encostando do outro lado, AWS, repositórios de chave, controle de acesso e etc. Então, de fato, a gente até usa isso na ZUP para fazer onboarding de novos desenvolvedores. Então, através de automações de Reach, a gente consegue acelerar muito o processo de tarefas repetitivas, e como eu falei, o céu é o limite do que o Reach pode fazer. Convido vocês a conhecerem mais lá no site de projeto. Para poder acessar tudo isso e ter essas informações, né, o grande central de referência, o ponto de referência é esse site de open source, opensource.zup.com.br. Essa palestra está sendo gravada e provavelmente a gente já vai ter mais projeto aberto até o dia que vocês estão aí assistindo ela. Então fica de olho no site, porque tem mais coisa legal vindo. E o mais legal de todos esses nossos projetos open source é que a gente tomou um cuidado muito especial com documentação. E toda a documentação dos nossos projetos ela está disponível em inglês e também em português. Então,
Quer começar a trabalhar com o projeto open source, quer começar a utilizar, entender como é que esse mundo do open source, como é que eu contribuo, como é que eu colaboro, a documentação de tudo está lá no nosso idioma e uma série de pessoas falando português do outro lado da linha para atender, para conversar com vocês, receber o feedback, e afinal de contas o projeto é open source. Então nós abrimos o código desses caras, a gente vai continuar investindo no desenvolvimento deles por um bom tempo, porque são aplicações que são fundamentais para o que a gente faz hoje com os nossos clientes, parceiros e para a nossa utilização interna, mas a gente convida todo mundo a conhecer os projetos, a utilizar os projetos e a nos ajudar a desenvolvê-los. E ajudar a desenvolver, contribuir um projeto open source não é necessariamente mandar só pull request, não. Você pode ajudar reportando issue, você pode ajudar compartilhando a tua experiência de uso, dizendo o que você gostaria que fosse diferente, qual dificuldade que você teve, e inclusive nos contando como está a documentação, se precisa explicar mais alguma coisa melhor, se um tutorial ia ser legal para entender aquilo. E até escrevendo seus próprios casos de exemplo, compartilhando isso e nos ajudando a divulgar os projetos. Então, muito obrigado pela atenção. Fica aqui o convite para vocês a visitar o portal de projetos open source da ZUP, que é essa URL que está aí, e também a nos seguir no Twitter, porque é através do Twitter que a gente vai fazer grande parte das divulgações de tudo que a gente está fazendo de novo. A gente tem um canal no YouTube com muita coisa legal. Toda quinta-feira a gente tem o ZUP Open Talks, em que a gente traz grandes referências no mundo da tecnologia do Brasil e do mundo todo para conversar com a gente, bater um papo. Então tem muito conteúdo legal. Dentro do canal da ZUP vocês vão encontrar também semanas que a gente tem feito de temas específicos para ajudar a galera a trabalhar. Então teve semana do design, a gente vai ter uma semana específica sobre Server Driven UI e muita coisa legal vindo até o final do ano. Então nos siga nas redes sociais, visite o nosso portal, contribui com os nossos projetos, como eu já disse, não necessariamente só código-fonte. Utilizar um projeto open source e reportar o teu feedback já é uma contribuição sensacional para a gente e para qualquer outro projeto open source. E lembra, o Brasil vai ser o quinto maior país do mundo em desenvolvedor de software daqui a alguns anos, então vamos fazer bonito. Vamos mostrar para todo mundo que compartilhar é uma coisa que o brasileiro faz por paixão, por natureza, enfim, cultura da nossa sociedade e principalmente, né, galera, a gente tem um potencial danado de fazer código de primeira. Beleza? Muito obrigado, bom evento para vocês, um grande abraço. Perfeito, gente, uma salva de palmas para Jomar Silva da ZUP. Qual que é o seu arroba, o Jomar? Homem Beat. Homem Beat, cara, que nick é esse? Que nick da hora. Cara, esse nick tem história. Sou engenheiro eletrônico e numa vez na faculdade eu, sem querer, sacaneei minha turma inteira porque eu consegui fazer um desafio lá que a turma inteira não conseguiu fazer. E aí o professor me fez dar aula e ensinar a galera como é que era. Era um comunicador RS alguma coisa. E aí eu fui para a lousa e comecei dando aula como é que você fazia para leitura de bit de start e bit de stop. Quando deu uns 10 minutos, um aluno, um amigo meu, gritou do fundo: homem beat, filho da pi. No dia seguinte, eu criei minha primeira conta na internet. Aí eu fui tentar meus apelidos todos, já tinha, eu botei homem beat e ficou. Mas é um nick que parece até difícil de se conseguir hoje em dia, né? Porque Homem Beat, né? Que foi no tempo do Guaraná com rolha, né? Então, a internet acorda, denuncia um pouco a idade, mas naquela época ainda dava. E o legal é que depois que você tiver 8 filhos, você pode renomear para Homem Byte, né? Nibble, né? Tenho 2, então mais 2 já virou homem Nibble. É isso aí. Sobre primeiro, antes de mais nada, sobre os produtos open source da ZUP, eu fiquei com vontade de chorar quando eu vi que vocês investem em documentação. Parabéns, isso é doideira, porque parece uma coisa tão simples, mas tem tanta empresa que tem orçamento para dedicar no desenvolvimento de software. Parece que a área de documentação no desenvolvimento de software parece que é um setor meio negligenciado, né? Pois é, aqui na ZUP a gente leva isso bem a sério. Eu sou o Head de Developer Relations, a gente tem um time na minha área, que é um time de Technical Writers, né? São 2 Technical Writers hoje, a Jéssica e a Mariana. A Mariana, inclusive, quem quiser saber mais sobre o processo de documentação, Technical Writing, a Mari está montando, com mais algumas pessoas, uma comunidade brasileira de Technical Writers. Então, procurem aí nas redes sociais Mari Moreira,
ela tem postado bastante coisa no LinkedIn, no Medium, e ela está juntando galera do Brasil inteiro que trabalha com technical writing, porque é um negócio novo, relativamente novo aqui, né? A Mari é jornalista, a Jéssica é formada em letras, então é muito legal ter essa experiência, porque a gente faz a documentação com baita de um cuidado. Eu confesso para você que eu trabalho com OpenSource desde 2003, sou usuário de Linux desde 1990, alguma coisa assim, e documentação igual a gente tem feito é muito raro você encontrar em projeto open source. E é muito legal por conta disso. A gente tem pessoas que são de áreas outras que não as áreas técnicas, né? Então é muito legal porque elas sentam junto com os desenvolvedores, escrevem, ajudam eles a escrever o texto, acertam estrutura, formatação, para que fique de fato fácil, simples de usar do outro lado, né? Não digo que está tudo perfeito, por isso até eu falei da história do feedback, né? Se galera entrou lá, encontrou alguma dificuldade na documentação, entre em contato com a gente, reporta, porque a ideia é deixar ali tudo bem redondinho. E quem quiser saber mais sobre o processo de technical writing, procura a Mari nas redes sociais aí. Se não me engano, o Twitter dela é @marimoreira. Segue ela lá, porque ela tem feito bastante coisa junto com a Jéssica, com mais gente, né, da comunidade, para de fato abrir essa porta, né? Porque a gente, nerdaiada, sabe escrever código-fonte, não tem jeito. Por mais que você consiga escrever bem, né, não é a mesma coisa de você ter alguém que é especialista na escrita. Então, é sim uma coisa que a gente leva muito a sério, e fico muito contente de poder contar com elas no nosso time, porque é um cuidado muito grande que a gente tem com a documentação, até por conta disso que eu relatei, né? E também fica aqui a dica, né? Muita gente está trabalhando hoje com desenvolvimento e gosta de escrever. A área de technical writing é enorme, tem, enfim, várias alternativas para você trabalhar. E como eu falei, a gente vai ser o quinto maior país do mundo em desenvolvedor de software, né? Eu gosto muito de provocar as pessoas com a definição do que é um developer, né? A gente normalmente confunde developer com desenvolvedor e não é. O developer é qualquer um que entrega valor no processo de desenvolvimento de software. Então, não importa se o cara está trabalhando com design, se ele está trabalhando com metodologia, se ele está fazendo a gestão de processo, de projeto, se ele faz documentação, se ele faz tela, se ele coda, se ele otimiza, se ele mantém aquilo no ar, né? As aplicações só existem porque todo mundo está trabalhando junto. Então, é esse ecossistema inteiro de developers que é muito interessante e é esse que vai estar em quinto lugar no mundo. Então, não basta a gente ser bom só em codar, porque isso até os gringos às vezes me perguntam, né? Você fala que o brasileiro é muito criativo, né? Isso é meio fanista da sua parte e tal, né? Me dá um exemplo de por que o brasileiro é criativo, né? E eu adoro perguntar para eles, como é que vocês apertam parafuso na casa de vocês, né? Aí eles falam, a gente usa chave de fenda. Eu falei, então, no Brasil todo mundo tem chave de fenda em casa, mas todo mundo tenta com a faca primeiro. Se a faca entortar, aí você vai pegar a chave de fenda. E a gente é assim, a gente é criativo, está acostumado a desenvolver com pouco recurso, né? Quanta gente aí aprende a programar com um computador absolutamente obsoleto, tendo pouco acesso, acesso limitado, às vezes até à internet, e a gente se vira nos 30, né? Então, essa criatividade, esse jogo de cintura, essa flexibilidade que a gente tem no Brasil, ela reflete em tudo. Então, fico muito feliz de poder estar vivendo isso, esse crescimento de open source, principalmente no Brasil de novo. E aí a galera que quiser saber mais sobre open source, sobre technical writing, etc., segue a gente. Como eu falei aí, o Zup Open Talks, toda quinta-feira, a gente está trazendo gente muito fera, tá? Para vocês terem uma ideia, agora, 6 da tarde, teve um com um brasileiro que é do time de SRE. Ele, inclusive, dá treinamento no time de SRE do Google. Ele mora na Irlanda. E ele foi ensinar para a gente hoje como é que o Google faz SRE. Então, quem tem curiosidade para saber o que é SRE, como trabalhar com isso, no Google especificamente, é só entrar no canal do YouTube da Zup. Tá lá o Open Talks gravado e já passaram diversas pessoas ali pelo Open Talks e tem muita coisa legal vindo também. Aproveita aí já para emendar o que significa SRE. Service Reliability Engineering. É basicamente como manter as coisas no ar, rodando, né? Então, você desenvolve, depois que foi desenvolvido, é colocado em produção, como é que você monitora e mantém tudo aquilo funcionando bem, tá? Esse cara que veio falar com a gente hoje, especificamente, é responsável pelo SRE do Ads do Google. Então, imagina a criticidade daquilo, né? O Google não te colocou um ad, não colocou uma publicidade em qualquer conteúdo deles, afeta a receita deles direto.
Então ele foi contar como é que é o time, como é que são as políticas, como é que eles tocam as coisas. Assim, aprendizados muito legais. O mais legal que eu achei até da talk de hoje, já fazendo uma propaganda, mas eu acho que vale muito a pena, foi sobre post-mortem, né? Ou seja, deu um erro, o negócio caiu. Vamos procurar o culpado? Não, vamos aprender. Vamos aprender com o erro. Vamos descobrir o que aconteceu, vamos acertar a infraestrutura, acertar os processos, vamos ver que informação faltou para o ser humano que estava lá na ponta para ele tomar uma decisão errada. Então, é muito de mudar a cultura até das pessoas e das empresas. Foi um papo bem legal. E tem vários lá, sim. A gente já teve bastante gente falando no Open Talks e muitos outros vindo. Perfeito. Antes de entrar no próprio assunto da palestra e também nas perguntas do chat, eu vou perguntar para você o que eu já perguntei para todas as pessoas que palestraram no primeiro dia da CodeCon, né? Principalmente porque você trabalha com tecnologia desde sempre, né? Então, e as pessoas que acompanham a live coding na Twitch, acompanham a CodeCon, acompanham o nosso canal, são pessoas que também estão estudando. Tem muita gente estudando tecnologia, que querem um dia, que querem conseguir uma vaga, que querem se estabilizar na área de tecnologia. Então, acho que é interessante a gente já começar também. Se você puder compartilhar como que é a sua rotina de trabalho na ZUP, eu tenho certeza que a galera vai se beneficiar bastante. Eu cuido da área de Developer Relations na ZUP, então a gente faz todo o trabalho de relacionamento com desenvolvedores, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente também ajuda os times de produto a fazer o ajuste e o desenvolvimento, não só da documentação, mas do produto em si. Então, o nosso time a gente fala dos produtos da ZUP na rua, a gente ajuda as pessoas a usar os produtos, identificar quais são as dificuldades que eles têm para que a gente possa gerar conteúdo para resolver isso. Isso pode ser documentação, pode ser um tutorial, um vídeo, né? E principalmente receber o feedback deles, escutar o que eles estão achando dos produtos, entender ou tentar entender a causa raiz disso dentro da estrutura do produto, sentar com o time de produto e dizer, olha, isso aqui está muito legal, mas isso aqui o pessoal está dando feedback que tem que melhorar para cá, melhorar para lá. Então é esse meio que o trabalho que a gente faz. Iniciamos esse trabalho aqui no Brasil e já começamos a fazer ele fora. Inclusive, ontem e hoje eu participei de um evento internacional que a ZUP também patrocinou, da Open Source Initiative, para começar essa conversa de forma global com todo mundo que trabalha com Open Source no mundo inteiro. Legal. Sobre carreira especificamente, né? Eu sou engenheiro eletrônico, estudei como pegar a areia da praia e transformar num computador. E aí, quando eu estava lá no 4º ano de engenharia, no 3º ano de engenharia, eu olhei e falei, puta merda, eu não vou conseguir trabalhar com isso no Brasil, apesar de ser a paixão da minha vida, eu amar eletrônica pura, eu não vou fabricar chip aqui, eu não vou nunca poder trabalhar numa empresa que fabrica chip, né? Ironia à parte, eu trabalhei os últimos 8 anos na Intel. E por conta disso, eu resolvi começar a estudar software em paralelo. Então, me formei em 99 e tenho trabalhado com software desde então. Comecei como desenvolvedor, fui vendo uma série de coisas, até que um belo dia eu vi um cara palestrando, lá no começo dos anos 2000. Eu vi um cara palestrando, o Bruno Souza, do Soul Java, e a hora que eu vi o cara em cima do palco, a paixão, a energia que ele tinha, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Na época eu já era gerente de projeto, já tinha 10 anos de experiência em desenvolvimento, né? E a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. E o gostoso da carreira de desenvolvedor, da carreira de tecnologia, né, é que tem muito campo para a gente atuar. Então, desde o cara que adora escovar bit, tem espaço para ele, o cara que adora fazer palestra tem espaço para ele, o cara que adora ajudar as pessoas tem espaço para ele. E eu acho que isso é o que me deixa fascinado da nossa área, né? Sem contar o fato que a riqueza que eu vejo hoje na área de tecnologia, de desenvolvimento de software, é a capacidade que a gente tem de absorver pessoas de origens diferentes, né? Hoje na ZUP tem gerente de produto que é formado em Direito. E é muito legal porque é uma mulher, é uma baita gerente de produto, mas a formação dela é Direito. Então, ela veio para o software por paixão, né? O caso da Mari, que eu citei, é jornalista. Ela veio para o mundo de software, de tecnologia por paixão. A Jéssica, que trabalha com a gente lá, é de letras,
né? Está até fazendo faculdade agora de ciência da computação porque se apaixonou. Então, a pluralidade que a gente tem de background das pessoas dentro da área de tecnologia no Brasil, eu acho que é o que nos dá essa característica especial da gente poder resolver problema muito fácil, porque abraça a gente de tudo quanto é origem. Legal, e dá para perceber conversando com você que você também é apaixonado por tecnologia, né? Dá pra ver isso no seu olho, isso é bem legal conversar com gente assim. Ah, sobre os produtos open source da Zup, né? Primeiro eu achei legal os nomes, né? Quem foi que deu esses nomes? Charles, Ritchie e Beagle. O Ritchie é em homenagem ao Dennis Ritchie, que é o criador dos pais do Unix da linguagem C. O Charles é em homenagem ao Charles Darwin. O Beagle é o nome da caravela do Charles Darwin naquela viagem que ele fez, né? Se você olhar o que o Charles faz, é meio que possibilitar que você coloque diversas versões da tua aplicação em produção, em teste de hipótese em paralelo, né? Tem até o gráfico que eu mostrei na apresentação lá, e você começa a medir qual delas está performando de acordo com o que você queria, né? E então é meio que a ideia do processo, não vou dizer do processo de seleção natural, né? Porque ali a gente está falando de código, né? Mas você consegue com o Charles ter 2 ou 3 ideias de hipótese na hora que você está desenvolvendo uma aplicação. Um exemplo prático, eu tenho lá um site de e-commerce, uma aplicação de e-commerce. Pô, se eu trocar o botão do carrinho de verde para vermelho, para amarelo, para azul, qual será que chama mais atenção, né? Às vezes a gente tem uma ideia quando está desenvolvendo e o usuário na ponta enxerga aquilo diferente, né? Então é muito legal você poder testar essas 3 hipóteses que eu dei, por exemplo, ao vivo, em produção, sem impactar a tua infraestrutura e simplesmente olhar qual delas realmente deu mais resultado e você segue com aquela. Né? Então, a ideia dos nomes dos produtos foi mais ou menos essa. Certo, e eu vi aqui na página do Beagle, né, que eu acho que é por causa da minha configuração, mas aqui tá em inglês. Tá dizendo aqui que o Beagle ele foi criado para otimizar tempo e recursos para o desenvolvimento, né? Então, de forma que você possa publicar e atualizar as suas aplicações sem precisar da aprovação da loja, né? E ontem nós tivemos uma palestra do Diego Fernandes da Rocket City em que ele falava do Code Push, em que você faz mais ou menos a mesma coisa com assets, no caso em JavaScript, né? Com arquivos JavaScript e tal, com o Code Push. Você sabe dizer mais ou menos a diferença entre o Beagle e o Code Push? Juntando aí as duas palestras. Eu não conheço o Code Push, mas o que o Beagle faz é implementar o conceito chamado Server Driving UI. Tá? Então, no Beagle, o que acontece? Você manda dentro da aplicação todos os componentes que vão ser usados para renderizar a aplicação na tela do usuário. E você manda via JSON não só os dados transacionais, mas também as telas. Então, você consegue alterar. A galera que usa Uber, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu com gente que eu conheço, de você estar do lado de um amigo, você abrir o Uber, o cara abre o Uber, e por algum motivo a tela do Uber está diferente de uma pessoa para outra. Né? Por que isso? O Uber usa Server Driving UI. Naquele momento, por algum motivo, uma daquelas pessoas caiu num círculo diferente. Tá? E isso foi feito com a mesma versão da aplicação. Então, não sei se a aplicação toda está feita com Server Drive. O legal do Beagle é o seguinte: você não precisa converter teu app inteiro para Server Drive, você simplesmente pode criar uma tela nova, um pedacinho dele para o Server Drive e deixar o resto que já está nativo. E nessa parte de Server Drive, você vai fazer esse tipo de experimentação. Tá? O Code Push que você falou, como é JavaScript, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu desconfio que deve trabalhar com WebView ou alguma coisa parecida, né? Que não é o caso do Beagle. O Beagle trabalha, de fato, os componentes já estão lá nativos dentro da aplicação, então são componentes que você já coloca na aplicação na loja e você simplesmente altera o fluxo ou altera as telas que o usuário vai ver de forma dinâmica através do servidor. Por isso que é importante, quer dizer, o Beagle resolve um pedaço da coisa, mas você tem que ter o Charles por trás para ajudar a fazer essa gestão. Tá? Então, dá para fazer esse cenário exatamente, né? A motivação de criar esses projetos foi o que eu contei na apresentação, né? Pô, eu sou dev, eu estou trabalhando numa empresa que é super ágil, pô, nossa sprint dura 15 dias.
Eu tive uma ideia de hipótese hoje para a aplicação que eu estou desenvolvendo. Pelo processo tradicional, eu vou ter que esperar esse split acabar, botar no plugin da outra, para daqui a, sei lá, um mês, tá com o treco lá implementado para eu começar a testar, né? E a ideia desses projetos que a gente tem é que você possa simplesmente chegar no trabalho, ou começar a trabalhar da tua casa ali, sonhou de noite com um negócio novo, você vai codar aquilo, até o meio-dia você colocou aquilo em produção no círculo e vai acompanhando. Aquele negócio está funcionando, você consegue chegar no final do dia ou no dia seguinte, olhar e falar, galera, ó, testei essa hipótese, ela está dando mais conversão, ela está dando o retorno que a gente queria. Então, permitir fazer isso com tranquilidade, com segurança, sem afetar quem já está trabalhando e poder expandindo esses círculos, foi o que nos fez criar. E a coisa interessante sobre esses produtos, que eu acho que é legal conversar com o time, né, de desenvolvimento do Charles especificamente, que é um Inception assim, muito louco, é muito louco ver isso na prática. O Charles é utilizado para desenvolver o Charles. E é um Inception bem animal, assim, tá? Então, a galera tem versões de desenvolvimento do Charles rodando dentro do Charles. E é desse jeito que eu falei. Alguém tem a ideia de fazer um fluxo novo, por exemplo, de configuração, ou uma funcionalidade nova, ele implementa uma versão do Charles dentro do Charles, bota aquela versão em produção para ele, depois para 2, 3 caras que estão junto, para a squad inteira, para o time inteiro, para uma área da ZUP, para outra, para tal, até que ele chega e fala, galera, isso aqui funcionou. Aí troca a versão. Então, é assim que a gente descobre que o Charles funciona bem, porque a gente usa o Charles para desenvolver o Charles. Cara, isso é muito louco. Tem tanta. Às vezes bate nos comentários que fala nem sei se deve fazer aqui na CodeCon, né? Mas isso é muito louco mesmo. É interessante, às vezes, quando a gente vê, até pela documentação, o primeiro preconceito que eu tenho quando eu vejo uma documentação tão boa é que deve ter muita empresa gigante usando. Nem todo preconceito é ruim, né? Que deve ter um monte de empresa gigante usando. E às vezes você olha assim, por exemplo, às vezes você entra em alguma uma página de um framework e eles têm uma seção lá de quem usa, né? E aí você fala, pô, quer dizer então que o Slack usa o framework tal, que louco e tal. Vocês podem compartilhar ou não, né? Empresas conhecidas que usam alguns dos seus produtos open source? A gente já tem algumas que estão utilizando, né? Uma que eu posso contar é o Itaú. Já utiliza aí uma série de produtos e serviços já, os nossos produtos open source, e é muito legal que o Reach, principalmente nas últimas semanas, que tem muitas empresas que estão descobrindo o Reach, a gente está tendo a grata surpresa de descobrir que ele está sendo usado em diversas empresas. Eu não tenho autorização das empresas para contar ainda, mas o que eu posso contar é que tem sido surpreendente. A gente tem recebido contato de gente usando o Reach para fazer coisas que talvez a gente não tivesse imaginado quando criou ele. Né? Ele é uma grande ferramenta para automação e serve para automatizar qualquer coisa. Né? Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um canal do YouTube, ele está usando o Reach para fazer o pipe de publicação de vídeo dele. Ele levava horas para fazer edição de vídeo, subir no YouTube, colocar tag direitinho, etc. Ele está desenvolvendo um script do Reach que vai automatizar isso para ele. Né? O legal é que do vídeo ele extrai o áudio e também publica automaticamente o podcast. Tem gente usando o Reach para fazer treinamento de rede neural. Eu fiz um protótipo disso para meu uso pessoal, mas já tem 2 ou 3 empresas que estão usando isso de verdade para automatizar, porque tem serviço em cloud em diversos lugares, então eles têm utilizado o Reach para isso. Tem gente usando o Reach para fazer monitoramento do tempo de subida de serviço de microserviço distribuído em cluster. Então, é muito legal porque os usos são diversos, assim, de todas as ferramentas. Azevas 2D disse: Boa noite, Jomar. Quero te fazer uma pergunta bem simples. Quais dicas você pode dar para um aluno do ensino médio, que nem eu, que quer trabalhar na área de tecnologia? Cara, no ensino médio, olha, se dedique a estudar matemática, e comece a estudar programação. Hoje em dia, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade até, o curso de programação custava o equivalente a, sei lá, um curso de C na época custava 2 salários meus. Era muito caro, era muito difícil você aprender, não existia internet, tinha biblioteca, né? Então, hoje em dia, você encontra no YouTube cursos de programação que vão do básico até o avançado.
encontra cursos de lógica, encontra muito conteúdo online que pode te ajudar a começar a estudar para ver se é isso mesmo que você quer, né? Muita gente é apaixonada por tecnologia e, como eu falei antes, né, não é só de codificação que tecnologia serve. Então, muita gente é apaixonada por tecnologia e, de repente, descobre que o que gosta é fazer design, é trabalhar com experiência de usuário, com outras coisas, né? Então, assim, em geral, na internet tem muita coisa. Se você quiser trabalhar com codificação mesmo, se dedica bastante a estudar matemática. E se você gostar de programação e achar que aquilo é legal, meu, abraça um projeto open source. Tem um monte. A melhor forma de você, de fato, é, ter vivência prática para saber o que é o dia a dia do desenvolvedor é trabalhar com um projeto open source, contribuir, entrar no GitHub, descobrir que monstro é esse, como é que isso funciona. Olha, encontrei um erro aqui. O que eu faço? Eu falo do erro, olha, eu acho que eu sei resolver isso aqui. Né? Então, entender esses processos de contribuição de comunidades é extremamente importante. Né? Eu costumo falar que o pessoal hoje fala, eu preciso de um desenvolvedor júnior que tenha 5 anos de experiência em tais linguagens. Mas eu sou júnior, eu não vou ter experiência. Amigo, se você contribuiu com o projeto Open Source durante o tempo que você estava na faculdade, você vai ter experiência sim. Tá? E vai ter experiência em trabalhar remoto, vai ter experiência em trabalhar com gente de qualquer lugar do mundo, vai ter experiência em colaborar, em contribuir, em ter discussão em público. Você vai estar pronto para o mercado, pelo simples fato de ter se envolvido com o projeto Open Source. Então, essas são as dicas que eu deixo. Gente, vamos clipar isso que ele falou aqui, porque olha, abraça um projeto open source. É uma dica muito valiosa mesmo. Vamos combinar todo mundo de fazer uma tatuagem com essa frase aí no chat, ó. Quando vocês podem fazer uma tatuagem com isso, marca a gente no Twitter lá, que assim que a terceira pessoa postar uma foto, eu vou fazer também. Beleza? Abraça um projeto open source. Certo? Essa é uma dica muito valiosa. Só uma outra coisa, não precisa ser um projeto open source gigante não, tá? Não precisa ser o LibreOffice, o Kubernetes, o Docker. Uma bibliotequinha open source que você usou que foi útil para qualquer coisa. Aquilo ali pode ser um puta começo para você, pode ser uma puta contribuição para o cara que está do outro lado, sozinho desenvolvendo aquilo. Tá? Então, não precisa ser um projeto gigantesco, não. Qualquer coisa que seja útil para você. Essa é a verdade, né? Tem um ditado no open source que é o seguinte, scratch your own itch, né? Coce a sua própria coceira. Você está usando um negócio, você achou que a documentação está ruim, não vai lá reclamar, não. Escreve uma melhor e contribui. Você acha que a função X está demorando demais? Não reclama. Otimiza ela e contribui. Então, se cada um coçar a sua própria coceira, se cada um resolver a sua dor, vai estar resolvendo a dor de muita gente. E é assim que os projetos crescem, ficam enormes e todo mundo aprende no processo. Excelente! Pergunta bem simples e rápida do Ronaldo Soares, um dos nossos moderadores, que coincidentemente também é meu irmão. Pergunta: qual é o significado de ZUP? Cara, eu vi essa pergunta no chat, eu mandei para o fundador da ZUP e ele ainda não me respondeu. Eu, honestamente, não sei. Eu estou na ZUP há 5 meses e é uma curiosidade que eu não tinha tido até agora, mas eu prometo que eu vou descobrir e vou postar no Twitter. Sigam lá, @HomenBeat, que eu vou explicar lá qual é o significado do nome ZUP. Galera, um ensinamento interessante que você pode pegar dessa resposta que o Jomar acabou de dar é que mesmo às vezes principalmente quando você tem bastante experiência em tecnologia, muitas vezes a gente tem essa pressão invisível de que você é obrigado a saber das coisas. E você não precisa nem ser experiente não. Então você ter coragem de pegar e falar, olha, eu sinceramente não sei, mas eu vou correr atrás da resposta, eu acho que isso é a partir do momento que no dia que você que está assistindo a gente, no dia que você se sentir confortável para falar isso, para falar, olha, isso eu não sei, mas eu vou correr atrás e vou correr atrás e vou trazer para você essa resposta, aí você já vai deixar toda aquela pressão do que os outros pensam ou podem pensar de você, sabe por quê? Porque dev não é super-herói, não é porque você tem 30 anos de carreira que você tem que ter o Google decorado na sua cabeça, não. Então, ter essa tranquilidade para falar já demonstra maturidade. Só uma dica legal, galera, meus 20 e poucos, quase 30 anos aí de experiência, né? O importante não é saber tudo, o importante é conhecer gente que te ajuda a conhecer tudo. Então, por isso que é importante e legal trabalhar em comunidade open source. Eu não conheço muita coisa de tecnologia, mas eu tenho um amigo que conhece, e se esse amigo não conheceu, o amigo do meu amigo conhece. Montar essa sua rede de informação é que é fundamental. Então, por isso que é importante trabalhar sempre com comunidade, e é isso que engrandece, porque um ajuda o outro, e é assim que a gente põe o Brasil no mapa da tecnologia global.
Perfeito! O Thiago MB falou Jomar. O Thiago MB que também é moderador aí da nossa comunidade também. Jomar, primeiramente parabéns pela palestra. Gostaria que desse uma dica pra gente de como fazer um bom README para vendermos nossos projetos lá no GitHub. Cara, um bom README no projeto, para mim, tem que explicar bem o que o projeto faz, tem que explicar bem o que o projeto não faz. É, eu acho legal colocar informações ali no projeto, enfim, para a pessoa poder usar, onde tem documentação, como é que instala, onde ele pode fazer pergunta. E o que eu gosto bastante de um projeto open source é não só o README, mas o tal do contributors, né, o contributing, que é ensinar a galera como ele pode contribuir, né, para simplificar o teu trabalho depois de aceitar pull request, etc. Né? E tratar com carinho as contribuições que você recebe, as issues que você recebe, lembrar de ser educado, a pessoa do outro lado não tem obrigação nenhuma de te ajudar com aquilo. E uma coisa que eu gosto bastante em projeto, além de dizer o que ele faz, o que ele não faz, é dizer o que você gostaria que esse projeto fizesse. Né? Então, abre o teu backlog lá, abre as ideias que você tem, porque de repente a pessoa chega no projeto e quer te ajudar. Se você der uma dica para ele do que ele pode fazer para te ajudar, já ajuda bastante. Tá? Então, puta, feature X, a gente gostaria de implementar isso. Né? O cara pode entrar lá e falar, pô, gostei desse projeto, essa feature vai me ajudar. Ele já sabe exatamente que aquilo é algo que você está esperando do outro lado. O RR DOS disse o seguinte: Jomar, parabéns pelo excelente trabalho. Você poderia dar dicas de como ter uma melhor organização / gerenciamento de projetos open source? Existe um grupo chamado To-Do, que fala muito sobre todos os processos de gerenciamento de projeto open source. Existe muita documentação também, dica interessante, acho que até curso gratuito na Linux Foundation que fala, né? A gente tem ideia, a maior parte das pessoas tem a ideia de que um projeto open source é só você abrir um GitHub, e não é. Tem que saber qual tipo de licença você vai colocar ali, quais são os documentos que você tem que colocar dentro, como esse que eu falei, o contributing, o readme, como é que você declara a licença, você avalia as suas dependências, né? Como é que você analisa como é que você vai colocar esse projeto no mercado, esse produto no mercado depois, como é que você cria comunidade. Então, assim, uma grande referência para isso, para mim, é a Linux Foundation e esse To-Do Group, que é um grupo de diversas empresas que compartilham as melhores práticas, né? Se vocês quiserem saber como estruturar uma área de open source dentro de uma empresa, eu recomendo procurar o site de open source do Google. Eles fizeram um negócio que eu acho fantástico, que eles abriram toda a documentação de como é que eles montam, gerenciam e tocam não só os projetos, mas também as contribuições de open source do Google. opensource.google.com, se não me engano, está lá tudo aberto. Eles pegaram a documentação interna, removeram todas as referências de documentos e templates específicos do Google e abriram. Então é um baita de um começo legal lá. Perfeito, opensource.google.com, se alguém puder colocar no chat aí para ajudar aí na resposta, hein? A última pergunta antes de encerrar a participação do Jomar Silva é uma pergunta clássica. Estou começando agora na área de tecnologia, estou no 4º ano de engenharia da computação, mas sempre me perguntei, estou entrando muito tarde nesse ramo, será? Apesar de sempre gostar, eu tenho 33 anos, é uma pergunta do André Melo. Não tem essa de entrar tarde, entrar cedo. Vocês viram aí o dado que eu apresentei, né? Para o Brasil virar quinto maior país em desenvolvedor de software, a gente está falando de milhões de pessoas entrando. Então, nunca é tarde para começar. Eu conheço gente que começou a ir trabalhar com programação, com desenvolvimento com 40 anos, com 40 e poucos anos. E o legal é o seguinte, as bagagens e as experiências que você teve no passado vão ser fundamentais para te fazer um cara diferenciado. Como o exemplo que eu dei lá, do pessoal que veio do direito, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que é economista, que trabalha com desenvolvimento. Então, nada é perdido na vida. As experiências que a gente teve em outras áreas, fazendo outras coisas, elas vão ser muito importantes para que você tenha um olhar, uma sensibilidade diferente para os assuntos de tecnologia. Então, nunca é tarde, meu. Se dedica, vai para cima, tem muita oportunidade. A ZUP está contratando bastante, então dá uma olhada no nosso site lá, a gente tem bastante oportunidade aberta. E é isso que eu falei, que o Fernando falou de tatuar no braço, né? Começa a olhar para o projeto open source, abraça um projeto open source, vocês vão ver o mundo inteiro. Eu insisto com isso, galera, porque mudou a minha vida.
Eu saí da faculdade numa época em que o mundo era inteiro de software proprietário. A gente não tinha dinheiro para comprar licença para ter uma ideia, a gente não conseguia comprar um compilador. Era outra realidade, era outro mundo. E depois que eu conheci o open source, que eu comecei a trabalhar, a usar Linux lá na década de 90 ainda, e de lá para cá, assim, o mundo mudou. Então, assim, é uma comunidade aberta, é um pessoal que está muito disposto a compartilhar, a ajudar, a entender, né? O tempo está acabando. Quem quiser fazer mais pergunta, por favor, me manda no Twitter, eu vou respondendo aí para todo mundo, tá? E vamos abraçar o open source, gente, porque vai botar a gente no mapa e vai ajudar a disseminar conhecimento para todo mundo e todo mundo ganha. Essa é a parte legal, né? Todo mundo ganha. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado pela sua participação. Galera, se vocês quiserem seguir o Jomar Silva nas redes sociais, @HomenBeat. Muito obrigado, Jomar. Boa noite para você e até a próxima. Abração. Valeu, galera. Hoje é dia do meu aniversário. Eu tô indo lá comemorar agora. Feliz Obrigadão. aniversário, cara. Valeu. Prazer em Valeu. conhecer. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.